Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no informativo 873 do STJ. São 6 decisões, olha, importantíssimas, que vão desde a responsabilidade de diretores de empresa até a validade de provas que a gente encontra no celular. Vamos entender o que mudou. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. Primeiro, a responsabilidade dos administradores. Depois, vamos falar sobre aquelas dívidas que parecem nunca morrer. Em seguida, a linha que separa o furto do roubo. Também tem a questão da cannabis medicinal e o salvo-conduto. E para fechar, 2 questões processuais. Uma sobre contradições no júri e outra sobre provas de celular. Bastante coisa, né? Então vamos lá. Vamos começar com um tema bem quente, a responsabilidade de administradores. Sabe aquela situação? As contas da empresa foram aprovadas, tudo parecia certo, mas e se depois descobre-se um esquema de corrupção? Como é que se faz para cobrar essa responsabilidade? Pois é, esse é o grande dilema, né? Como é que os acionistas podem processar esses diretores se a gestão deles, em tese, já recebeu um sinal verde? E aqui entra um termo jurídico fundamental, o quitus. Pensa nele como uma quitação geral. Quando os acionistas aprovam as contas, eles estão basicamente dando esse quitus, um ok, está tudo certo com a sua gestão nesse período. Ok, mas e se aparece uma fraude? O STJ definiu um caminho bem claro, um passo a passo que tem que ser seguido. Não dá para simplesmente sair processando. O primeiro passo, crucial, é que aquela aprovação original, aquele quitus, precisa ser anulado na justiça. Só depois que essa barreira cai, é que o caminho fica livre para entrar com a ação de responsabilidade contra os administradores. A decisão do STJ deixa isso bem amarrado. A citação é clara. Para processar um administrador por corrupção, a anulação da ata que aprovou as contas é uma condição de procedibilidade, ou seja, é um pré-requisito, não tem como pular essa etapa. Então, o grande recado aqui é o seguinte: uma aprovação formal de contas não pode virar um escudo para a corrupção. A decisão garante que, mesmo que uma irregularidade grave só apareça depois, ainda existe um caminho legal para buscar a responsabilização. Beleza, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de dinheiro, mais especificamente de dívidas. Sabe quando passa tanto tempo que o credor perde o prazo para cobrar na justiça? O que acontece com essa dívida? Ela simplesmente some? A resposta é: não exatamente. A lei tem um nome para isso: obrigação natural. É uma boa imagem, né? É como uma dívida fantasma. O direito de ir à justiça e forçar o pagamento, isso prescreveu. Acabou. Mas a obrigação moral de pagar, essa continua existindo. E aí o STJ bateu o martelo numa questão super prática. Imagina que o devedor, mesmo sem poder ser cobrado na justiça, vai lá e paga essa dívida fantasma. E depois se arrepende. Ele pode pedir o dinheiro de volta? A resposta do tribunal foi um sonoro não. O pagamento é válido e definitivo. E por que isso é importante? Porque traz segurança jurídica. Protege o credor que recebeu o pagamento de boa-fé e, no fundo, respeita essa ideia de que a obrigação moral sobreviveu, mesmo quando a obrigação legal já tinha, bem, morrido. Agora a gente entra no direito penal para discutir uma linha muito, mas muito tênue. Qual é o exato momento em que um furto, que é a subtração sem violência, se transforma em um roubo, um crime bem mais grave? Pensa na cena. Um ladrão pega um objeto sem que ninguém veja. É um furto. Mas, na hora de fugir, ele é descoberto e usa de violência para conseguir escapar. E aí, isso é furto ou já virou roubo? A diferença está toda no tempo verbal, digamos assim. No furto, a violência não existe. Já no que a lei chama de roubo impróprio, a violência ou ameaça acontece depois da subtração da coisa, justamente para garantir a posse do bem ou para assegurar fuga. E a grande discussão era sobre a expressão logo depois, que está na lei. O STJ veio e disse, olha, logo depois não quer dizer no mesmo segundo. Pode haver um intervalo de tempo. Se a violência foi usada ali no contexto da fuga para garantir o sucesso do crime, ela está ligada à subtração e, portanto, caracteriza o roubo. Mudando completamente de área, vamos por um tema de enorme impacto social e de saúde. Vamos falar sobre o uso de cannabis para fins medicinais e o que a justiça tem dito sobre isso. O STJ analisou a possibilidade de conceder um salvo-conduto, que é basicamente uma autorização judicial para que o paciente não seja criminalizado. E para isso estabeleceu algumas condições bem claras. Precisa ter a necessidade terapêutica comprovada com documentos médicos sérios, como laudos e receitas. E claro, é só para o cultivo pessoal, para o próprio tratamento. Funciona como uma proteção enquanto não temos uma regulamentação federal definitiva sobre o tema. O que essa decisão faz, na prática, é colocar o direito à saúde do paciente em primeiro lugar.
Diante da falta de uma regra clara do governo, o judiciário age para garantir que a pessoa com uma necessidade médica comprovada não fique desamparada. Agora, um cenário que parece até de filme. O que acontece quando o veredito de um júri simplesmente não faz sentido? Quando as respostas do jurado são totalmente contraditórias entre si. Imagina só a situação. O conselho de sentença responde aos quesitos. Primeiro quesito: o crime aconteceu? Resposta: sim. Segundo: o réu foi o autor do crime? Resposta: sim. E aí vem o terceiro quesito, aquele genérico: o jurado absolve o acusado? Resposta: sim. Ué? Como assim? O júri afirma que ele cometeu o crime, mas mesmo assim o absolve, sem que a defesa tenha sequer pedido absolvição por clemência, por exemplo. Pois é, fica uma contradição que não tem como explicar. E o que o STJ decidiu? Que nessa situação, quando não existe nenhuma tese da defesa que justifique essa absolvição e as respostas dos jurados são claramente contraditórias, o julgamento tem que ser anulado, e aí se realiza um novo júri. É uma decisão importantíssima para manter a integridade e a lógica do sistema do júri. Os vereditos precisam ser racionais, precisam ter uma base no que foi discutido e apresentado no julgamento. Não podem ser fruto de uma contradição inexplicável. E para fechar, vamos para um tema super atual que tem tudo a ver com a nossa era digital. A famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Se uma prova é obtida de forma ilegal, será que todas as outras provas que surgiram a partir dela também são inválidas? Vamos seguir a linha do tempo para entender o caso. Primeiro, o celular é apreendido legalmente durante uma prisão em flagrante. Tudo certo até aqui. Aí vem o problema. Um policial, sem autorização judicial, pega o celular e começa a olhar as mensagens, tira uns prints. Essa prova, obtida sim, é ilegal, contaminada. Mas, depois disso, a acusação vai lá e pede uma ordem judicial formal para acessar os dados daquele mesmo celular, e o juiz autoriza. Com essa ordem em mãos, a perícia extrai os dados legalmente. E aí, essa nova extração vale? A resposta do STJ foi que sim, vale. Por quê? Porque essa prova veio do que se chama de fonte independente. A fonte dela não foi a olhadinha ilegal do policial, mas sim a autorização judicial que veio depois. O tribunal conseguiu separar as duas coisas. O ato ilegal não contaminou o ato legal posterior, porque esse último tinha sua própria base de validade. Pois bem, passamos por 6 decisões muito importantes. Desde as altas esferas corporativas até o direito à saúde e as complexidades do processo penal na era digital. Todas elas, de alguma forma, ajustam as regras do jogo e moldam o nosso cenário jurídico. Fica a reflexão. Qual desses entendimentos terá o maior impacto no futuro da justiça no Brasil?